Oi, pessoal! Meu nome é Mariana e eu sou aluna da Of Course School. Eu ingressei ao curso de inglês no ano passado, no qual eu já estava sentindo uma necessidade de retornar ao inglês e principalmente a prática de conversação para fins profissionais e de ingresso ao mercado de trabalho, que está cada vez mais seletivo e requer o uso do inglês como uma segunda língua. Então, eu estou completando 9 meses de ingresso ao curso e muito satisfeita com o meu resultado na parte de conversação, no qual era o objetivo pelo qual eu procurei a escola, e sinto que os professores e a metodologia da escola foram muito importantes para eu conseguir ter chegado no resultado que eu estava buscando. Bom, então como aluna, eu vou deixar a minha recomendação da Of Course School, porque eu tenho a certeza, eu fui um exemplo de que a escola é totalmente preparada em termos de profissionais, professores, em termos de metodologias adequadas para ajudar você a atingir o seu objetivo de estar buscando ou aprendendo um segundo idioma, seja inglês, seja espanhol, seja para fins profissionais ou para fins pessoais. A escola está altamente capacitada para auxiliar você a atingir os seus objetivos. O momento exato que me fez adquirir um dos cursos foi que esse ano de 2024 foi um ano que eu decidi na minha vida ter uma mudança. Eu já estudei inglês há muitos anos atrás, num curso no Rio de Janeiro, e que decidi que eu ia dar uma virada, uma guinada na minha vida. Eu tava me sentindo um pouco estagnada na minha carreira profissional e minha vida pessoal também. Então, assim, foi algo que me motivou e muito, essa mudança na minha vida. Então, assim, eu tô super agradecida por essa oportunidade, né, de eu ter conhecido o curso, e eu consegui. A turma também é uma turma
muito legal, então acho que me motiva mais todas as quartas-feiras estar disponível para aula. Qual o conselho que eu daria para você, novo aluno do curso? É que se comprometa com o curso, com o aprendizado, faça os exercícios, pratique bastante. O curso é super importante, eu acho que é essencial para te dar um norte, para um caminho, para você estudar, você focar, você tem que se dedicar ao máximo. Eu comecei o curso na Off Course e estou extremamente satisfeita com a evolução que tenho tido. Hoje eu já consigo entender o que as pessoas falam comigo, sem bloqueio, e também consigo me expressar. Nossas aulas são 100% em inglês e eu fico muito feliz de conseguir manter essa comunicação hoje em inglês. Recentemente tive uma realização pessoal que foi uma viagem que fiz, onde pude ver na prática essa minha evolução, pois consegui conversar com as pessoas em inglês, tanto elas me entendiam como eu também consegui entendê-las, e isso me deixou muito feliz. O conselho que eu dou para as pessoas que querem aprender um novo idioma é: não desistam, assim como eu não desisti. Com foco, disciplina e também com o apoio da Off Course, nós conseguiremos atingir o nosso objetivo de falar um novo idioma. Hi, meu nome é Gislaine, eu sou aluna da professora Lê, faço inglês aproximadamente há 6 meses através da escola Off Course. Eu já tentei fazer inglês algumas vezes e infelizmente não foi possível e acabei adquirindo um trauma. Então, anteriormente, as aulas que eu tentei fazer nessa escola era presencialmente, era um método muito engessado, robotizado e infelizmente não conseguia acompanhar a turma. Então eu conversei muito com a Lê antes de começar as aulas com ela e disse: olha, você vai ter que me ajudar a superar todos esses traumas, né, me ajudar a gostar do inglês. E fiz algumas aulas experimentais de início, gostei e estou adorando o método. Ela aplica métodos que você usa no nosso cotidiano e eu consegui assim superar tudo isso, ainda bem. Hoje eu já consigo me interessar pelas aulas, consigo já traduzir, tenho interesse em saber, enfim, de avançar. Então, se de repente você tem interesse em fazer inglês e acha que é besteira, né? Eu também tinha muito preconceito, achando que o critério idade, né, faz muita diferença, eu não vou acompanhar, enfim. Mas isso é uma besteira. Nós mesmos colocamos barreiras, né, para aprender, e eu só tenho a agradecer a Lê, agradecer a paciência dela, enfim. Então eu vou conseguir, com certeza, falar fluentemente daqui a um tempo. Claro que está bastante recente, mas isso também depende do esforço também do aluno. Então eu gosto muito das aulas da Lê e acredito que se eu conseguir, você também consegue. Olá, eu me chamo Ana Roberta e vou estar contando um pouco da minha história com o inglês. Em 2009, os meus pais me colocaram em uma escola de inglês e por diversos fatores eu não consegui me adaptar. De 2009 para cá, por diversas vezes meus pais tentaram me colocar novamente. Eu não consigo, eu converso muito rápido, inglês não é para mim, inglês é uma aula muito difícil. E aí eu fiquei nessa resistência por muitos e muitos anos. Ano passado, em 2023, meu marido, me incentivando, me apoiando, falou assim: não, vamos voltar para o inglês, porque isso é muito bom, tanto para o lado pessoal, tanto para o lado profissional. E eu fiquei muito resistente. E aí começou a busca, a procura de uma escola de inglês. E foi aí, nessa procura, que meu marido achou a Off School. E ele me mandou o Instagram. De cara, foi amor à primeira vista. Aí eu gostei muito. Nós fizemos a primeira aula, experimental, em 2023, em dezembro de 2023, com a Lê. E aí, se já foi amor à primeira vista pelo Instagram, ela me deixou super à vontade na aula, e quem não sabia nem falar My name is Ana, ela conseguiu me ajudar, me incentivando, isso na primeira aula experimental. E aí o que eu não sabia falar, ela ia lá, conversava comigo e pedia para mim repetir. E eu saí de lá muito satisfeita com a aula e falei com meu marido: não, pode nos inscrever porque eu quero entrar nessa escola. Eu te aconselho, vai para a Off School, procure a Lê, que você vai ver como que sua vida vai mudar. E inclusive, depois que eu entrei agora em janeiro de 2024, tem apenas 5 meses de que eu estou fazendo o curso e eu já consegui fazer uma entrevista de emprego em inglês. Quem diria que a Ana Roberta de 2009, que ficou com medo, que teve aquela frustração, já conseguiu fazer uma entrevista de inglês com apenas 5 meses de curso. Mas não foi somente por mérito meu, foi mérito também da professora, que ensina com toda dedicação, amor e carinho. Então, o meu conselho que eu dou hoje, vem pra Off School. Bye bye, guys! Hi guys, my name is Márcio Albuquerque. I started studying at Off Course School
when I started working as a process engineer in a gold mine company, because English is essential for my area of expertise. I only had basic knowledge of English. My vocabulary was limited and I couldn't communicate, but all that has changed. Today, I can maintain solid communication in English. At my work, for example, I can create presentations and explain them. I can express my ideas and be understood. Of course, school not only provide me with my English language learning, but also help it with my professional development. Focus and persistence are essential to obtain fluency in English. With the teacher Alessandra and her team from Of Course School, it is possible to achieve this goal. Hey there! Welcome! Bem-vindos, bem-vindas para a nossa jornada Business English. Destrave o seu inglês e comece a falar hoje mesmo. E hoje é a nossa primeira aula. Aprenda a falar o Business English, se apresente de forma confiante e eficiente. Eu sou a Lê e eu ajudo os profissionais a destravar o Business English, a falar rápido e com confiança. Nessa nossa jornada Business English, destrave o seu inglês e comece a falar hoje mesmo, eu vou guiar vocês sobre o que realmente é essencial para falar inglês no ambiente corporativo. Vou dar dicas e trazer ferramentas para que você possa acelerar esse processo e eu vou mostrar para você o como se desenvolver a autoconfiança necessária para você se expor e falar inglês nas mais diversas situações, tá bom? Então, nós vamos ter 3 encontros. O primeiro é hoje, segunda-feira. Na quarta-feira, nós teremos a nossa segunda aula. E na quinta-feira, a nossa terceira aula. E a gente vai fechar com chave de ouro, porque na terceira aula eu vou ensinar vocês alguns truques para que você possa falar mais rápido e melhor. Então fica com a gente que vocês vão aprender muita coisa nessas 3 aulas, tá bom? Então na aula de hoje, gente, eu vou mostrar para vocês o como o Business English é diferente do inglês tradicional ensinado nas escolas de idiomas, tá bom? Eu também vou ensinar vocês a se apresentarem em inglês de forma confiante, bem fácil, mesmo sem saber uma palavra de inglês. Aí você chega pra mim e fala assim, Lê, eu sei isso, mas é muito bom pra ser verdade. Eu também acharia há 20 anos quando eu comecei. Então, eu gostaria que vocês vissem o resultado que a Ana Roberta tem tido seguindo o meu método. Eu me chamo Ana Roberta e vou estar contando um pouco da minha história com o inglês. Nós fizemos a primeira aula, experimental em 2023, em dezembro de 2023 com a Lê. E aí, se já foi amor à primeira vista pelo Instagram, ela me deixou super à vontade na aula. E quem não sabia nem falar My name is Ana, ela conseguiu me ajudar, me incentivando. Isso na primeira aula experimental. E aí, o que eu não sabia falar, ela ia lá, conversava comigo e pedia para mim repetir. E eu saí de lá muito satisfeita com a aula e falei com meu marido, não, pode nos inscrever porque eu quero entrar nessa escola. Eu assisti a primeira aula, eu gostei, a segunda eu gostei. E mesmo que eu não sabia falar muito, comecei no My Name Is mesmo, porque eu não tinha noção nenhuma. E a Lê foi me ajudando, eu consegui aprender, eu estou gostando do curso que eu estou fazendo. Posso falar que hoje eu sou apaixonada pelo inglês. E eu falo que não era porque o inglês era ruim, mas é porque não tinha um profissional adequado. Tem apenas 5 meses que eu estou fazendo o curso e eu já consegui fazer uma entrevista de emprego em inglês. Quem diria que a Ana Roberta de 2009, que ficou com medo, que teve aquela frustração, já conseguiu fazer uma entrevista de inglês com apenas 5 meses de curso. Como muito de vocês, a Ana Roberta, ela já procrastinou muito o aprendizado de inglês. Ela já tinha tentado muitas vezes sem conseguir nenhum resultado. E agora, com apenas poucos meses de aula, ela já está se sentindo muito mais confiante
e já fez até mesmo uma entrevista de emprego em inglês. Bacana, né? Muito, muito legal. Então, gente, antes de eu começar a falar sobre o meu método, eu vou contar um pouquinho da minha história de como esse método chegou até a mim, porque eu acho importante que vocês me conheçam, que vocês saibam um pouquinho mais sobre mim. Então vamos lá, gente, eu nunca quis ser professora, vocês acreditam nisso? Pois é, hoje eu sou a personificação do professor, né? Mas o meu sonho de criança, gente, não era esse. E eu percorri um longo caminho, muito longo, cheio de ups and downs, de altos e baixos, até eu chegar até aqui, fazendo essa jornada com muito carinho para vocês. E então, eu queria ser jornalista, eu queria aparecer na TV, viajar o mundo. Eu vou editar e resumir, tá bom, gente? Não se preocupem, não. Mas o que aconteceu? Logo que eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu comecei a fazer um cursinho de inglês no sábado de manhã. Porque eu sempre gostei de música, filmes em inglês, então eu sempre gostei de aprender línguas e tal. E quando eu entrei na USP para fazer letras, que foi um atalho para minha carreira de jornalista, tá bom, gente? Lembra que o meu sonho era ser jornalista. Eu poderia ter estudado inglês, né? Então, poderia ter feito graduação, estudado inglês, mas não. Eu me apaixonei pelo grego antigo. Então, eu fui fazer faculdade de grego e eu me graduei em grego antigo e português. E eu fiz mestrado em filosofia grega. Durante a faculdade, em paralelo aos meus estudos, eu estava sempre estudando inglês. E inclusive eu até dava aula de reforço em inglês para crianças e adolescentes. E na minha graduação, na minha iniciação científica, no meu mestrado, tudo que eu tinha que ler era praticamente em inglês. Os dicionários de grego eram em inglês. Então eu estava sempre em contato com a língua, né? E quando eu estava no mestrado, eu tive a oportunidade, né, de ir para os Estados Unidos. Olha que legal. Mas eu nunca, gente, tinha falado inglês com estrangeiros. Na faculdade, eu até assistia palestras, né, vinham professores estrangeiros. Eu entendi uma parte, né, não entendia tudo, não. Mas eu nunca tinha tido coragem de falar com alguns professores. Imagina eu, gente, uma menina de Sorocaba, que sempre estudou em escola pública. Eu tinha muita insegurança, gente, mas muita insegurança mesmo. Eu tinha muito medo de errar, de falar inglês errado, de parecer ridícula. Então, eu nunca tinha falado inglês. Mas voltando lá para minha viagem para New York e Boston, para Nova York e Boston, foi um sonho realizado, gente. E eu não tinha dinheiro, né, para pagar um curso de idiomas. E eu fiquei a maior parte do tempo sozinha lá. Então, o que eu fazia? Eu ia nas lojas, conversar com as pessoas. E nos Estados Unidos, os vendedores, eles querem vender. Então, eles batem um papo com você lá na loja, né? Para que você possa comprar. Então, eu ia nos museus e conversava com as pessoas, na rua, enfim. Eu nem tinha máquina fotográfica na época, então eu nem tenho mais fotos, eu acho, né? Porque não tinha smartphone, foi eu acho que 2008, 2009. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, gente, eu descobri que eu conseguia falar em inglês. Qual inglês eu falava na época, gente, eu não tenho a mínima ideia. Porque eu sabia muito menos, mas muito menos do que eu sei hoje. Eu não tinha fluência, era bem básico e eu nunca tinha falado com ninguém em inglês antes, né? A não ser meus professores, tá? De inglês, né? Aí, gente, depois que eu voltei, 1 ou 2 anos depois, eu me mudei para a Áustria. E eu sempre sonhei em morar na Europa, né? Então, era um sonho que eu tinha de morar na Europa, de estudar lá. E aí fui eu lá, né, com o meu inglesinho básico na Áustria, sem saber uma palavra de alemão. E lá eu tive a oportunidade de lecionar português para estrangeiro, né? Ao mesmo tempo em que eu comecei a aprender o alemão.
Então, eu ensinava português em que língua, gente? Em inglês, é claro, né? Porque lá o inglês era a língua da minha vida, né? Porque eu travei no alemão, mas essa história eu vou contar para vocês na nossa terceira aula, tá? E eu dava aula de português em inglês. Depois eu mudei para Berlim, na Alemanha, e lá eu também continuei ensinando português em inglês e comecei também a dar algumas aulas de inglês para algumas pessoas que moravam fora, né, e não sabiam inglês, né? Mas eu não queria ser professora. Aí eu escrevi o meu livro, eu publiquei contos aqui no Brasil e eu estava estudando cinema em Berlim, gente. Então, assim, eu não queria ser professora, eu não tinha nada a ver com a área. Aí eu me mudei para Londres. Gente, quando eu cheguei em Londres, o pounds, ele tava uma fortuna. O pounds é a libra esterlina, né, que é a moeda de lá. E tava muito caro, gente, muito, muito caro. E eu me desesperei. Aí eu comecei a mandar currículo para todos os lugares. E eu fiz centenas de entrevistas de emprego. Gente, não foram dezenas, não, foram centenas mesmo. Porque eu estava desesperada. E em Londres eu trabalhei em diversos setores, com diversas coisas. Eu trabalhei, gente, para vocês terem uma ideia do meu desespero, até mesmo numa oficina mecânica de um libanês. E foi horrível, era um ambiente super machista, uma cultura totalmente diferente da minha. E eu ia chorando e voltava chorando do trabalho no ônibus todos os dias, gente, para vocês verem o tamanho do meu desespero naquela época. Enfim, lá em Londres, a gente sabe que o inglês não é um diferencial no currículo, né, gente? Claro, mas aqui no Brasil tá? Então vocês fiquem ligados. E dentre os muitos empregos que eu tive lá em Londres, eu estudei muito também, eu fiz vários cursos. Adivinha o que eu fui fazer lá, gente? É claro que eu fui dar aula de português para os estrangeiros e aula de inglês para brasileiros que moravam lá e não falavam a língua. Tinha gente que morava lá há 20 anos e não falava inglês, gente, um absurdo, né? Enfim, e aí eu trabalhava como editora de vídeos e VR, Virtual Reality, lá em Londres, e eu fiz projetos para o Google, para a Hermès, aquela loja super cara, né, de roupas e acessórios, e combinando sempre com as minhas aulas de português e de inglês, tá? Então, gente, a minha vida dos sonhos em Londres, ela era uma maravilhosa, porém, gente, a minha vida dos sonhos em Londres não era tão boa assim. E eu sentia que a minha vida estava bloqueada, sabe? Que a minha vida não andava, a minha profissão não se desenvolvia. E eu não estava feliz, eu realmente não estava feliz, mas eu não queria voltar para o Brasil de jeito nenhum. Só que os meus irmãos, eles começaram a ficar muito preocupados comigo, porque eles viram que eu não estava bem e eu estava longe da família, né? Longe de todo mundo lá. Então, o que eles fizeram? Estavam chegando o Natal e eles compraram uma passagem para eu voltar para o Brasil. Eu não queria mesmo, mas mesmo contrariada, eu sentia que eu precisava voltar e aí eu voltei. Quando eu cheguei no Brasil, gente, depois de eu ter morado 8 anos na Europa, ter viajado muito, ter conhecido muitos lugares e muitas pessoas, como vocês puderam ver pelas minhas fotos, foi maravilhoso por um lado, mas por um outro lado foi muito difícil. E eu cheguei no Brasil, gente, depois de ter conquistado tudo isso, quase sem nada. Foi uma loucura e foi muito difícil para mim, gente, mas foi muito difícil. Eu sentia como se fosse um retrocesso, sabe? Como se tudo que eu tivesse vivido não fizesse sentido. Então eu sentia que aquela vida que eu estava tendo, ela estava desconectada com todo o conhecimento que eu adquiri, né? E eu vim para Montes Claros, né? Morar com a minha irmã, na casa da minha irmã. E de favor, depois de tudo isso, foi muito, muito complicado. E aí, quando eu cheguei em Montes Claros, o meu inglês estava maravilhoso, né? Super fluente, depois de todas as experiências e todo o conhecimento que eu tinha adquirido. E aí eu pensei, não, eu tenho que começar a dar aula de inglês para eu não enferrujar, e também porque eu precisava do dinheiro, claro. E eu resolvi começar a dar aula de inglês enquanto eu decidia
o que eu ia fazer, para onde que eu ia ir, se eu ia para São Paulo, para o Rio, porque eu vim para o Brasil determinada a desenvolver os meus projetos de escritora e roteirista, porque eu não queria ser professora, né? Lembra? É muito importante isso, né? E aí, gente, eu comecei a dar aula na escola mais tradicional aqui da cidade e as coisas começaram a fluir na minha vida. E eu tenho muita fé, sabe, gente? Eu acredito muito, né? Tenho muita fé. Então, mesmo que eu não estivesse aonde eu gostaria de estar, né? Mesmo que eu não estivesse no lugar que eu tinha escolhido para mim, eu sentia paz. E eu sentia que as coisas estavam andando. E aí, eu comecei a perceber que dar aula é um dom que eu tenho, que é uma coisa muito natural para mim, gente, é fácil, eu amo fazer. Então, às vezes, eu tô super cansada, sem vontade, tô triste, aí eu penso, ai meu Deus, eu tenho que dar aula agora, tô tão cansada. Só que aí, quando eu começo a dar aula, quando eu começo a falar com os meus alunos, eu começo a mudar e eu começo a sentir uma energia muito grande e eu termino a aula animada e cheia de energia. É muito louco, mas é muito louco mesmo. Quem me conhece já viu isso acontecer comigo. E aí eu tava dando aula e curtindo muito. E no mesmo ano que eu tinha chegado, o dono da escola que eu dava aula, ele ia se aposentar. E ele ofereceu para mim, para eu comprar a escola. E ele realmente me escolheu para substituir ele na escola. Ele ficou insistindo, ele queria muito que eu continuasse com a escola. Não queria que a escola fechasse. E eu ri muito na época, gente, por 2 motivos. O primeiro deles, eu não tinha dinheiro para comprar a escola. E o segundo, gente, imagina eu, que já não queria ser professora, queria muito menos ser a dona de uma escola de idiomas, mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe, gente? Eu não consegui deixar pra lá. Resumindo, eu comprei a escola 2 vezes, mas essa é uma história que eu vou contar pra vocês, talvez, numa outra oportunidade. E no meio dessa jornada também, gente, eu comecei a perceber que os meus alunos, eles se sentiam muito à vontade para falar comigo em inglês. E que eu realmente conseguia destravar e ajudar qualquer pessoa, desde criança até adultos, a falar inglês e a conseguir ter autoconfiança na língua. E também comecei a ver que os métodos tradicionais, eles atrasam muito os profissionais que precisam falar inglês com urgência e que não tem tempo na rotina para estudar o inglês, né? E a gente sabe que precisa ter uma constância no aprendizado. Então, eu percebi isso e eu vi que a insegurança é um dos principais, se não o principal fator que trava a maioria das pessoas na hora de falar, tá? Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com os meus alunos formas alternativas de desenvolvê-los na língua, baseada em estratégias que eu mesma usava para aprender o idioma e no meu conhecimento acumulado ao longo dos anos. Então, eu tenho tido, gente, resultados incríveis, sabe? Incríveis em relação a isso. E eu vou falar para vocês mais, tá bom, gente? Sobre esses resultados e sobre isso na nossa terceira aula. E o meu objetivo, gente, nessas 3 aulas dessa jornada é passar para vocês, gente, um pouquinho de algumas ferramentas e estratégias muito importantes e que vão ajudar vocês a falarem mais rápido, a desenvolverem mais autoconfiança no inglês, tá bom? E vocês sabiam, gente, é claro, mas aí vocês perguntam, mas por que eu devo aprender inglês, né? Se vocês sabiam, gente, que somente uma parcela muito pequena da população brasileira fala inglês, gente. A média é que apenas de 1% fala inglês com fluência mesmo. E 5% se vira no inglês, gente, é muito pouco.
É muito, muito pouco. E se a gente for pensar a quantidade de multinacionais que tem aqui no Brasil, né, realmente é um dado meio absurdo, né? E vocês sabiam, gente, que o profissional que fala inglês, ele ganha mais, gente. As pesquisas mostram que ele pode ganhar o dobro ou até 83% mais, gente. É muito dinheiro. É muita oportunidade para quem fala inglês no mercado de trabalho, né? Então, isso é indiscutível, né, gente? E essa é uma das coisas que me impressionam muito aqui no Brasil, porque lá na Europa, nos países que eu morei, né, ou que eu visitei, é muito comum as pessoas falarem inglês, né? Então, eles já têm essa cultura. É claro que a Europa, né, são países pequenos, então há um trânsito de estrangeiros muito maior. Então, é claro que nas grandes cidades, eles veem mais a necessidade de falar inglês do que aqui no Brasil, que é um país tão grande, né, e tudo mais. Mas mesmo assim, gente, a gente vive num mundo globalizado, né? E isso é uma coisa que me intriga muito aqui no Brasil. Por que com tanta oportunidade, tanta necessidade de pessoas que falem e sejam fluentes em inglês, e com tanta oferta, gente, tanto curso online, presencial, escolas de idioma, métodos online, por que tão pouca pessoa fala inglês aqui no Brasil, né? E aí, gente, pensando sobre isso e trabalhando com os meus alunos, eu venho estudando maneiras de ajudar esses profissionais, essas pessoas comuns, como você, e até inseguras, como eu era, porque eu era muito insegura, para que se desenvolvam e aprendam o que realmente é importante e vejam que é possível sim, que elas são capazes de falar inglês, todo mundo é capaz, né? E foi com isso, gente, que eu descobri a minha verdadeira vocação e missão, né? Assim, pode parecer bem piegas, né? Batido e cafona, mas é verdade, gente. É aqui, ajudando você a destravar o seu inglês, a crescer na sua carreira, a ganhar mais, a ser mais autoconfiante, que eu tô fazendo a diferença no mundo. E olha que loucura, eu que nunca quis ser professora, agora ensinando é que eu me sinto realizada e eu descobri, gente, o porquê que eu vivi tudo que eu tive que viver, que eu tive que voltar para o Brasil, porque que a minha própria experiência de aprendizado, aliada à minha experiência de ensino e todo o conhecimento acadêmico que eu tenho, eu consigo trazer para vocês, gente, esses elementos que vocês realmente precisam para falar de forma objetiva e clara, né? Então, eu sei o que você precisa falar para o mercado de trabalho, eu sei a insegurança que você sente, o medo de errar, porque eu já passei por isso, entendeu? Porque os meus alunos passam por isso, tá? Aí você me pergunta assim, né? Que aí as pessoas, né? A gente está sempre ansiosa, a gente quer sempre o resultado. Ah, Lê, mas quanto tempo eu preciso para ficar fluente? Antes de responder essa pergunta, eu vou te falar, gente, só resumindo para você algumas das razões para que você possa aprender inglês, algumas razões para que você aprenda o inglês. Então vamos lá, ó, desenvolvimento de carreira, isso só pensando no dinheiro, tá, gente? Eu não vou nem falar de outros motivos. Desenvolvimento de carreira e crescimento salarial, né, como eu mostrei para você. Acesso ao conhecimento e à inovação. E, né, porque tudo que surge primeiro, gente, surge em inglês. Se você pegar principalmente a tecnologia, as AIs, né, as Artificial Intelligence, né, as inteligências artificiais, tudo começa em inglês. E é a língua global dos negócios, tá? Além disso, gente, o inglês, ele melhora a sua autoestima, ele te dá autonomia numa viagem, né, por exemplo. O inglês, gente, as pesquisas mostram que ele ajuda até mesmo a prevenir o Alzheimer e a demência. Então, os benefícios de se falar uma segunda língua vão muito além das questões profissionais, né? Mas como nós estamos falando de Business English e eu estou disposta a ajudar todos os profissionais agora a ficarem fluentes e a falarem inglês e se desenvolverem na carreira a partir do inglês, então eu vou focar nesses
objetivos. Mas, então, gente, voltando à nossa questão, em quanto tempo eu vou ficar fluente? Gente, não tem uma resposta correta, tá? Então, quem falar pra você vai ficar fluente em 6 meses, desconfia, tá? Eu não acredito, porque cada pessoa é diferente. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Por que cada pessoa é diferente. E recentemente, gente, a gente recebeu uma mensagem lá no Instagram da escola de uma mulher perguntando sobre o meu curso de inglês. E a minha equipe respondeu que nós não estávamos com turmas abertas no momento, mas que nós estávamos abrindo novas turmas em breve e que nós iríamos mandar as informações para ela. Ela falou assim, mas eu preciso de inglês agora, qual que é o preço? Aí a gente falou, não, nós vamos mandar as informações em breve para você, né? A Lê vai fazer uma jornada de Business English e a mulher falou assim, e sumiu. Ela não falou mais nada, sumiu. E, gente, olha, eu vou ser muito sincera, tá? Com a minha experiência, né? Toda a minha experiência acumulada, com essa mentalidade que essa mulher está, a chance de ela conseguir falar inglês são muito baixas, tá? Por quê? Porque ela tem expectativas irreais, né? Ela quer falar inglês para ontem, ela quer pagar pouco e saber tudo instantaneamente, gente. Isso não existe, tá bom? Se ela tivesse facilidade de falar, ela já estaria falando, certo? Então, ela pegaria ali de uma maneira mais fácil, ela já estaria imersa na língua. Se ela realmente tivesse comprometida, ela já estaria na minha turma anterior, não é mesmo? Ela já teria procurado antes. E se ela realmente, gente, tivesse interessada a resolver esse problema, ela iria querer saber mais sobre a nossa metodologia, ela iria querer saber mais sobre mim, ela iria aguardar, né? Porque é pouco tempo, é recente, eu falei, no fim do mês a gente ia começar. Então, assim, ela realmente ela tá achando, gente, uma desculpa. Porque aí ela vai falar, mas eu procurei e não deu certo. E ela vai ficar, provavelmente, se ela não mudar a mentalidade dela, se ela não mudar essa posição que ela tem, ela vai ficar a vida inteira reclamando e colocando a culpa no curso que não começou e vai ficar perdendo as oportunidades de emprego e nunca vai aprender, tá, gente? Então, tudo começa com o primeiro passo e a gente precisa ter, sim, uma visão realista, porque as pessoas, gente, no desespero, elas saem por aí procurando soluções mágicas e é claro que elas se frustram, porque elas querem, assim, falar inglês com autoconfiança e querem um curso de ficar fluente em 6 meses, gente. É um processo. Ou aprender inglês dormindo, sabe? Então, não é assim que funciona, né? Eu vou mostrar para vocês, gente, que precisa ter, sim, essa visão realista e que você não precisa demorar para começar a falar. E que a fluência, ela vai vir com o tempo e desenvolvimento da língua. Então, não adianta você colocar pressão no processo. Não é assim que funciona. Você precisa viver cada etapa, tá? Então, em quanto tempo eu vou ficar? Não tem essa resposta, né? Então, não tem como eu falar para você, né? Eu duvido de quem fale sem te conhecer, sabe? E nem você sabe, ninguém sabe. Porque você vai aprendendo e de repente você tem um clique, de repente você começa a entender. É assim que o nosso cérebro funciona, né? Mas você precisa viver o processo, você precisa passar pelas etapas de aprendizado. E o tempo que isso vai demorar depende um pouco também, gente, das habilidades individuais, tá bom? Todos nós somos capazes e eu garanto que o meu método, por exemplo, ele vai fazer com que você fale sim. Mas algumas pessoas, elas vão ter um pouquinho mais de dificuldades, tá bom? É como, por exemplo, tocar um instrumento, gente. Tem gente que pega um violão pela primeira vez e sai tocando, né? Tem essa facilidade. Aí ela vai aprender os coisas, né, as notas, enfim, mas ela já tem uma facilidade natural que faz com que ela se desenvolva mais rápido. Outras pessoas como eu, gente, demoram 2 anos para conseguir tocar malemar uma musiquinha no ukulele, que é muito mais fácil que o violão para quem tem habilidade, mas eu não tenho uma habilidade musical, então para mim é mais difícil.
Só que o que eu fiz? Eu estava disposta a começar, eu tive a oportunidade de começar a aprender, eu estava disposta e eu comecei a pensar, eu não tenho tempo, não é fácil, então como que eu consigo aprender isso? E eu comecei a estudar 15 minutinhos por dia e os resultados foram aparecendo com o tempo, tá? Então, isso já adiantando para vocês, foi assim que surgiu para mim a ideia do meu curso Business English em 15 minutos, que eu vou trazer todos os detalhes para vocês na nossa terceira aula, tá? Mas é daí que surgiu a minha metodologia. Foi a partir das necessidades dos meus próprios alunos, que são profissionais, e eu já ajudei centenas de profissionais a evoluírem nas suas carreiras, e sabendo que a gente não tem tempo, e no meu próprio aprendizado de um instrumento em que eu vi que eu tinha uma dificuldade, uma necessidade de incluir isso no meu cotidiano, tá? Então, gente, quem que chega lá? Quem que fica fluente? Quem que consegue a promoção? Quem que é expatriado para os Estados Unidos? É quem tem facilidade? Não, é quem não desiste, gente. Quem se compromete e faz o que precisa ser feito é esse que chega lá. E como você tá aqui comigo, gente, eu acredito que esse é o seu caso e eu vou te ajudar a melhorar, tá bom? E eu vou te ajudar a potencializar, gente, o seu aprendizado, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, gente, o quadro, tá? Do CEFR, que é o Common European Framework of Reference for Languages, tá? Que é o quadro comum europeu de referência para as línguas, né? Como vocês podem ver, ele divide, né, o aprendizado em níveis. Então, do iniciante ao avançado, que vai do A0 até o C2, né? Então, o A0 é quem não sabe nada, é um 0 à esquerda. E o C2 é aquela pessoa que já tem a proficiência, né? Que já fala praticamente como um nativo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nesses níveis, tá? Eu não vou entrar muito a fundo em cada um, mas eu vou passar brevemente para que vocês possam entender. Então, gente, o nível A0, quem não sabe nada, aí você já aprendeu a falar my name e você já pulou para o nível A1, que é o beginners, que é o iniciante. Nesse nível, gente, as pessoas que se encaixam nesses níveis, elas são capazes de se expressar, de se apresentar, são capazes de falar I like and I don't like, né, gostos e preferências, I can and I can't, né, aquilo que elas conseguem e não conseguem fazer. Então, elas já conseguem se expressar timidamente, mas elas já começam a se expressar em inglês, elas já começam a ler os textinhos básicos, elas já começam a entender coisas mais simples no listening, tá? Então, é o primeiro nível. Aí, a gente tem o nível A2, que é o elementary. O elementary, or pre-intermediate, é o nível em que a pessoa já consegue formular um pouquinho mais de frases, ela já consegue falar mais sobre o dia a dia dela, né? Começa a usar o passado, já consegue pedir informações ou dar informações mais básicas, né? Então, já começa a ter mais ferramentas na língua. O nível B1, que é o intermediate, tem gente que fala intermediate, tá, gente? A pronúncia é intermediate. O intermediate, que é o B1, a pessoa já consegue expressar os seus pontos de vista, já consegue ler textos mais técnicos, né? Então já tem uma clareza maior, já consegue começar a participar de uma reunião e entender mais ou menos ali o que está sendo dito, falar numa reunião de trabalho, tá? Ainda não tem toda aquela desenvoltura, mas ela já consegue entender talvez um pouco de uma série, de uma música, ela já começa a ter uma desenvoltura maior na língua, ok? O nível B2, aí a pessoa, né, a pessoa já consegue
lê textos mais complexos, ela já consegue fazer uma apresentação em inglês, já consegue participar de uma conference call, né? Já consegue ter uma desenvoltura muito maior, falar sobre temas variados na língua, tá? Então, o B2 é geralmente onde a maioria dos profissionais, eles se encontram ali, né? Então, geralmente, até mesmo os cursos de Business English, quando você vai direto para um curso de Business English, no geral, a pessoa já tem que ter um B2 aí, de B1 para B2, para ela poder acompanhar essas nuances, tá? Então, é um processo. Então, a gente tem que começar do começo para chegar. Então, a pessoa não sabe falar nada em inglês e ela já quer ir para o B2, né? Então, como vocês estão vendo por esse CEFR, é um processo, então há níveis, né? É aquilo que eu te falei, o grau de dedicação, de contato que você tiver com a língua, aliado com a sua disposição natural, se você tem mais facilidade ou não, e a autoconfiança, que é fundamental, elas vão ser determinantes, tá bom, gente? Para que vocês consigam se expressar. Então, precisa passar pelas etapas, tá bom? Mas pode ser acelerado, sim, esse processo. E o C1 é o avançado, é o advanced, tá? Então, nesse daqui, você já fala com muita desenvoltura, seria a fluência, né, gente? Fluência, ó, muitas pessoas acham que fluência é não cometer erro na língua, tá, gente? Fluência não é não cometer erro. E provavelmente, como estrangeiros, a gente vai cometer erros. Os nativos também cometem, não é mesmo? Em português, nós cometemos erros o tempo todo quando estamos falando. Então, a fluência é quando você não precisa mais do português para falar o inglês. É quando você já pensa em inglês, né? Então, é quando a sua mente já está em inglês, você já formula a frase em inglês. E é uma coisa muito interessante que, né, que eu dando aula, eu fico entre inglês e português, dependendo do nível dos alunos. Ou às vezes os alunos querem que eu traduza alguma coisa e às vezes eu tenho uma certa dificuldade em traduzir, porque entender não é traduzir, gente. E é um processo, tá? Então, no começo a gente começa traduzindo sim, então os níveis iniciais você não tem como fugir do português. Eu vou mostrar que o português ele pode ser o seu aliado no começo e aí com o tempo você vai se desvencilhando do português para que você possa chegar à fluência e não precisar mais do português para poder se comunicar em inglês. Então, você já pensa em inglês. Então, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade em achar a palavra em português que seria mais adequado, porque eu entendi aquela ideia ou eu aprendi certas coisas em inglês e eu nem sei como que se chama em português, às vezes, né? Então, o C1 seria esse nível de fluência, né? Quando você já pensa em inglês, quando você já tem essa desenvoltura, já consegue falar sobre vários tópicos, você já consegue se expressar com várias estruturas gramaticais mais complexas, condicionais, presente, passado, futuro. E o C2 é um nível que muita gente não chega, porque nem precisa chegar no C2, né? Por exemplo, no Business English, talvez você nem precisa, porque o C2 seria a proficiência, que é quando o estrangeiro fala praticamente como nativo, tá? Então, até mesmo a pronúncia dele é super impecável e ele sabe muita gramática, às vezes até mais, né, do que o estrangeiro, porque o nativo, né, ele sabe até mais que o nativo, porque às vezes o nativo não estuda tanto a gramática, né? Então, ele estuda mais gramática, às vezes, para chegar nesse nível de proficiência, tá? E aí seria realmente o top. É quando o estrangeiro fala a língua como um nativo, tão bem quanto um nativo, tá bom? E aí, gente, para que a gente possa desenvolver uma língua, é importante que nós desenvolvamos essas 4 habilidades, tá, gente? Então as pessoas falam, mas eu quero só aprender a falar. Não tem como você só aprender a falar, gente. Vocês precisam, claro que tem, né? Mas para que você tenha mesmo
uma desenvoltura e um nível bom na língua, você precisa aprender as 4 habilidades. E para os Business English, gente, vocês têm que dominar as 4 habilidades, sim, porque vocês precisam ter um listening, que é uma compreensão oral muito boa, né? E o listening, gente, ele vem muito junto com o speaking, tá? São 2 habilidades que elas precisam ser desenvolvidas juntos, porque não adianta nada você falar e não entender o que está sendo dito. Não adianta nada você entender o que a pessoa falou e não conseguir responder, tá? Então a conversação, ela é desenvolvida a partir dessas 2 habilidades, tá? Então a gente tem que treinar eles juntos, tá bom? De uma certa forma, faz sentido, é uma via de mão dupla, né? A conversação, ela é uma via de mão dupla, tá bom? Então, ela requer essas 2 habilidades, né? E a gente tem o reading, que é a compreensão escrita, que é a leitura, que acaba sendo, né, um pouquinho mais fácil. A gente tem o writing, que é a produção escrita, e o speaking, que é a produção oral. O listening e o reading, gente, eles são passivos. Então, o que que acontece? A gente recebe a informação e a gente interpreta. No writing e no speaking, o tão cobiçado speaking, eles são ativos. Por quê? Porque a gente precisa produzir o conteúdo, né? Então, por isso que às vezes acaba sendo um pouquinho mais desafiador mesmo, né? Então, gente, para a gente desenvolver uma língua, a gente precisa ter uma base nas 4 habilidades, tá bom? Então, vocês precisam trabalhar todas elas. É claro que em determinados momentos você pode focar numa ou outra, de acordo com a sua necessidade. Então, às vezes, a sua necessidade maior no trabalho é falar. Então, você pode focar mais no speaking e no listening para que você desenvolva mais rápido, para você poder participar das reuniões. Mas é claro que, em paralelo, você precisa, sim, treinar as outras habilidades, tá? E eu preciso, Ale, ser do nível avançado para falar inglês no meu trabalho? Não precisa, gente, tá? Você precisa seguir o passo a passo das escolas de inglês para falar o Business English? Também não. Por quê, gente? Porque o Business English, ele é diferente, tá? E ele tem necessidades diferentes também do que o inglês tradicional. Então, se você é um profissional e você precisa do inglês para sua carreira, você precisa falar o Business English, tá? E olha só o que o Leandro, que é meu irmão, tá? Ele já foi meu aluno e ele tem uma vasta experiência com o Business English. Ele já viajou o mundo todo a trabalho e ele cresceu muito mesmo na carreira dele depois que ele começou a falar inglês. Então, dá uma olhadinha na história do Leandro, nas dicas que o Leandro dá para vocês sobre o Business English. Continuei estudando um pouquinho, fiz mestrado em metalurgia e trabalho em uma empresa que fabrica aço, né? Então, trabalhei por um longo período nessa empresa e como engenheiro. E desde a faculdade, na verdade, eu já tinha sacado que inglês era muito importante, sabe, para minha vida, né? Então, tivemos algumas literaturas em inglês, apanhei bastante ao longo da faculdade em função disso, tive que me virar bastante para poder aprender e acompanhar. Mas quando chegou na empresa, eu vi que isso seria um divisor de águas. Ou eu ia ser um engenheiro medíocre, ia ficar num canto ali, ou eu ia buscar algo mais, né? Buscar interagir com o mundo. Então, percebi rapidamente que eu tinha que aprender inglês, tinha que me reinventar, né? E aprender inglês. E assim eu comecei a buscar, né? Buscar isso, e foi de fato um divisor de águas, né? Tive várias oportunidades pela empresa de viajar o mundo, né? Posso dizer que viajei diversos países, tudo, né, pela empresa, a trabalho, né? Justamente porque eu fui buscar, né? Fiz uma trajetória em busca do conhecimento da língua inglesa, né? Obviamente, além do conhecimento técnico da área que eu atuo, né? Então, realmente, o inglês, para mim, foi e é um divisor de águas, né? E tem me ajudado muito, é muito importante. Eu acredito que para todos, né? E na sequência tive oportunidades, eu lembro, de colegas que perderam oportunidades porque não tinha inglês. Eu viajei no lugar de vários colegas porque eles não sabiam falar inglês. Olha que situação difícil, né? Então, por isso é importante a gente buscar o conhecimento. Como tudo na vida, tem pessoas que têm facilidade para algumas coisas, outros têm um pouquinho mais de dificuldade,
né? Então, eu acho que cada um tem que se conhecer. O autoconhecimento ele é muito importante. Você entender qual que é a sua dificuldade para aquele aprendizado ou para aquele ponto, né? No meu caso, o inglês sempre foi um pouquinho difícil. Confesso que o que foi importante para mim, né? Eu acho que é disciplina, foco, dedicação e, obviamente, coragem, pessoal. Coragem no sentido de não ter medo de errar, como o Ale disse, a autoconfiança. Né? Falar nós, não tem problema nenhum. O americano, o canadense, o europeu, eles vão entender. Né? E muitos deles não vão nem se importar muito com isso. O importante é você entender e ser entendido. Obviamente, a gente tem que estar refinando, né? É um processo de melhoria contínua. Né? Então, a autoconfiança ela é muito importante. Então, eu acredito que a gente, para mim, eu tive que transformar atos em hábitos, né? Então, o que significa isso? Significa que eu criei o hábito de todo dia, pelo menos 15 minutos, eu estar em contato com a língua inglesa. E justamente o que a Ale trouxe aqui, né? A gente precisa estar trabalhando, percorrer pelas 4 habilidades, que eu acho que é importante. Não adianta só eu ficar lendo, reading, né? Eu tive que treinar meu listening, tive que treinar o writing e automaticamente o speaking também. Né? Então é importante a gente percorrer por essas 4 habilidades, né? Então eu criei uma dinâmica de todo momento que eu tinha, né? A gente trabalha bastante, né? Como o próprio Márcio falou, né? Nossa vida nas empresas não é fácil, mas todo momento que eu tinha free time, né, um tempo livre para mim, eu estava ouvindo alguma coisa, eu estava lendo alguma coisa, eu estava interagindo, né, com alguém no sentido de estar aprendendo. Muitas vezes a gente fica fazendo sentença completa e se preocupando muito com isso, né, com a gramática, sentença completa. O americano você pergunta, how are you doing? Good, good. I'm doing very well. No, good. Então, ou seja, eles respondem muito praticamente, muito. Então, assim, é besteira a gente perder tempo e se preocupar com isso. Por isso que precisa ter a coragem, além dos outros pontos, que é disciplina, foco, dedicação, etc. Comete alguns errinhos. E quando você fala e percebe, I made a mistake. Então você pensa, cometi um errinho aqui, outro errinho. Então é legal que é o processo, olha que legal, você já começa a se autocorrigir, você mesmo vai trabalhando isso para a próxima vez que você falar, já sair corretamente. Então tudo né, a trajetória, a caminhada é uma caminhada de evolução, desde que você tem disciplina, foco, dedicação, coragem, não pode desistir e ter medo, né, então é muito bacana, é muito legal e muito gratificante, né, já escuto muito bem, já falo muito bem, etc, eu me preparo para as reuniões, toda reunião, todo conference call, tudo que eu vou fazer, vou viajar, vou visitar, sempre eu vou preparar, eu vou estudar, eu vou montar, isso é muito importante, pelo menos para mim, pro meu estilo, então nunca vou chegar numa reunião e vou improvisar. Raramente, vou improvisar e falar da vida, conversar com a família, blá, blá. Mas em relação ao trabalho, pessoal, se preparem, se organizem, né, estudem, preparem, montem a apresentação, monta tudo direitinho, coloca lá sua fala, treinem, porque eu acho que é muito importante, faz a diferença. Quando você chega focado, com tudo na cabeça, tudo é o divisor de águas, tá? Então você vai conseguir passar o recado melhor, as pessoas vão entender perfeitamente, né, e é tudo mais tranquilo. Valem ouro essas dicas do Leandro, né, gente? Então, o Business English, ele é uma forma mais simples e mais direta de se comunicar, tá? Então, usar palavras muito complicadas, expressões muito regionais, elas podem causar mal entendidos e prejudicar a comunicação, né? Já que a gente usa o Business English para se comunicar com pessoas do mundo todo, não é mesmo? Então, muitas pessoas, elas acham que falar o inglês precisa ser sofisticado, para você soar mais profissional. Só que no ambiente corporativo, gente, a clareza ela é mais importante do que a complexidade, tá bom? E então fica esse ponto que é muito importante. Antigamente, talvez, né, as pessoas achavam o Business English ele era mais rebuscado, mas ele tem sido simplificado ao longo do tempo, tá? Para justamente evitar esses erros, tá? Então, como que eu vou fazer para acelerar o meu processo de aprendizagem? Com constância e autoconfiança, tá? E eu vou mostrar para vocês o como você pode ter a constância, e isso vai ser na nossa segunda aula. Eu vou dar dicas e eu vou trabalhar cada habilidade, tá? Para que vocês vejam como vocês podem ter essa constância na língua para vir esse desenvolvimento. E na nossa terceira aula a gente vai focar no speaking e na autoconfiança, na confiança na hora de falar, gente, porque sem confiança você não consegue evoluir, não tem jeito, tá bom? Então, fica ligado, não perde as nossas próximas aulas, mas hoje, agora, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês, gente, como vocês vão se apresentar em inglês. Ai, Ale, mas eu não sei falar nenhuma palavra em inglês, eu não sei falar nada. Como que eu vou poder me apresentar de forma confiante? Então, antes de eu te mostrar, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar o vídeo da Samila, que ela gravou após a nossa primeira aula de inglês, e a Samila não sabia falar uma palavra de inglês, ela não sabia falar nada, e olha o vídeo dela. Oh, my name is Samila. I am
24. I am from Brazil. Então, gente, vocês viram que como a Samila conseguiu, vocês também conseguem, né? Então, todo mundo é capaz e você já consegue começar a falar desde a primeira aula, tá? E aí você vai aumentando esse conhecimento com o tempo, tá? Então, vamos lá. Agora, eu quero colocar aqui para vocês um trechinho, tá bom? Do TED Talk do Kevin Baylor, How to Introduce Yourself. Eu vou colocar, gente, só o comecinho, porque na verdade o Kevin Baylor, ele dá sugestões e maneiras como que a gente poderia se apresentar de uma maneira diferente. Mas a gente vai assistir só o comecinho mesmo pra gente ficar no basiquinho, para vocês verem, né, o como que é. Porque até mesmo porque no Business English não adianta florear muito, né? A gente tem que ser direto, a gente tem que ser específico e efetivo. Então vamos assistir a introduction do Kevin Baylor. Thank you. Hello, my name is Kevin Baylor, and I'm the grant writer for the Allentown Symphony Association. And I always find that a strange way to introduce myself. E se apresentar é tão importante. Por que que eu bato muito nessa tecla com os meus alunos, né? E com as pessoas que eu conheço? Porque, gente, o que eu mais vejo são pessoas que vivem começando cursos de inglês. As pessoas estão sempre começando, elas são sempre iniciantes, né? E elas nunca evoluem. E aí, na hora de responder um simples How are you? What's your name? A pessoa trava, a pessoa fica com medo de falar, ela não consegue responder, né? Por quê? Porque falta prática, falta oportunidade de treinar, gente. Então, não pode deixar de treinar. E quanto mais vocês começarem a treinar a apresentação, melhor e mais confiantes vocês vão ficar, porque tudo que a gente treina, a gente faz melhor, não é mesmo? Então, é essencial você treinar uma boa apresentação. E é interessante essa questão, porque eu tive um aluno, né? Ele não é mais meu aluno, tá lá no iniciante ainda, infelizmente, gostaria que ele tivesse continuado, infelizmente não continuou. Enfim, toda vez que a gente chegava, né, que ele chegava na aula, eu perguntava, How are you? E aí ele respondia, I'm fine, thanks. E um dia eu perguntei assim pra ele, How are you today? Ele travou, não consegui responder. Eu falei, o que aconteceu? How are you today? Aí eu falei assim, mas você não sabe o que é how are you? Sei, é como você está. Então, por que você não respondeu? Aí ele falou assim, porque eu não sabia o que significava a outra palavra. Aí eu falei, today significa hoje. É uma variação, mas você sabe o que é how are you, então você entendeu. Mesmo que você não entendeu uma palavra ali, você entendeu. O seu conteúdo ali, ele não tá perdido, né? E as pessoas, elas fazem isso, elas travam, tá? Por quê? Porque elas aprendem uma forma mecânica. Às vezes, né? E a conversação, ela é dinâmica, então a gente precisa treinar, tá bom? Então, vamos lá. Agora é a sua vez de se apresentar, tá? E a primeira coisa que você vai falar é um greeting, né? Que é um cumprimento e o seu nome. Então, vamos lá. Como o Kevin Baylor, né? Então, vamos lá, ó. Self-introduction for totally beginners. Então, vai ser auto-introdução, né? Self-introduction, tá? É para total beginners, né? Para pessoa que não sabe nada, o A0. Hello, good morning, good afternoon, good evening, tá? Eu vou repetir e vocês repetem em voz alta, tá, gente? É importante que vocês repitam tudo em voz alta, porque falar uma língua envolve questões físicas também, tá? Então, músculos, e quanto mais você treinar, melhor fica a sua pronúncia e melhor você vai poder falar, tá bom? Então, vamos lá. Hello, hello, que é olá. Ou vocês também podem usar good morning, se for de manhã, good morning. Ou se for à tarde, good afternoon,
né? Boa tarde. Ou good evening. Good evening, esse é o que as pessoas têm mais dificuldade, né? Um pouco menos comum. Good evening, que é boa noite. Boa noite das 6 até umas 10 da noite, quando você tá chegando, quando você vai se apresentar, tá? Good evening. Ótimo. Então, aí depois a gente vai fazer o quê? My name is, né? Então é o clássico my name is, ou vocês podem usar o I am ou I'm, como o Kevin Baylor falou, né? Que é com o verbo to be, também totalmente normal. Então você pode falar my name is ou I'm e falar o seu nome. Você vai falar nome, name and last name, for more formal context. Então, se você estiver num contexto mais formal, você vai falar nome e sobrenome. Se você estiver num contexto mais informal, só o seu primeiro nome, tá? Aí vai depender da empresa também, da situação. Então, tem empresas e situações que são mais formais, empresas e situações que são mais informais, tá? Então, você vai avaliar. E às vezes você observa como que as pessoas estão fazendo e você faz igual, se for o caso, tá bom? Aí, self-introduction for totally beginners, again. I'm from. Então, se você for falar o seu country or a sua city, né? O seu país ou a sua cidade. I'm from, eu venho de. Então, por exemplo, I'm from United States, né? USA, os Estados Unidos. I live in country or city. Gente, muito cuidado com esse, tá? Gente, não é I live, é I live. Se escreve do mesmo jeito, mas a pronúncia é diferente. Então, live é o verbo morar ou viver, tá bom? Então, I live in Brazil, né? Eu moro no Brasil, por exemplo. Tá? Live é ao vivo, tipo live on Instagram, live on YouTube, é a live, né? Lá é quando a pessoa entra num vídeo ao vivo, ok? Live music, música ao vivo, ok? Então, muito cuidado, é um erro muito comum, tá? Mas que vocês já não vão cometer mais. E aí, eu trouxe aqui para vocês, né, um exemplozinho de uma self-introduction. Para quem não é beginner, gente, fica comigo, porque eu vou trazer também um exemplo para quem já sabe mais, um pouco mais de inglês, para você se apresentar de uma maneira mais robusta, tá bom? No ambiente profissional. Então, fica comigo. Hello, my name is Ale Mark. I am an English teacher. I work at Of Course School. I'm from Brazil. I live in Montes Claros. Então, aqui, né? Olá, meu nome é Ale Mark. Eu sou uma professora de inglês. Eu trabalho na Of Course School e eu sou do Brasil. Eu moro em Montes Claros, tá? Então, aqui, por exemplo, gente, a gente tem esse am, né? I am an English teacher. Se fosse, por exemplo, uma palavra que começa com uma consoante, você usaria só o a. Então, ficaria assim, ó. I am a director. I am a director, tá? Por exemplo, né? I am a director at Of Course School, na Of Course School, ok? Tá? Então, com isso, essas coisinhas que estão em laranja são as minhas informações que você pode trocar pelas suas. Muito simples, né? Muito fácil, tá? Então, agora vocês já conseguem se apresentar. Então, vocês podem trocar pelas informações de vocês e treinar. Treina em voz alta, tá, gente? É muito importante que vocês treinem. E aqui eu trouxe para vocês tips for introducing yourself in a business context. Então, aqui são algumas dicas de como você vai se apresentar num contexto de negócios. Por exemplo, se você for fazer uma apresentação em inglês, ou às vezes uma reunião em que você vai conhecer as pessoas pela primeira vez, ou até mesmo, gente, numa entrevista de emprego, tá? Você pode usar esse modelinho que eu tô aqui trazendo para você trazer algumas informações essenciais sobre você e a sua carreira. É claro, gente, eu não gosto muito dessa questão de trazer frases prontas, tá? Porque eu fico aqui, né, talking head. Talking head é cabeça falante, tá? Em inglês. Então, a talking head é uma expressão para quando a pessoa fica que nem eu tô aqui, falando.
Mas nas nossas aulas, né, é claro que vocês vão construir as suas próprias frases. Então, eu vou ajudar vocês a construírem as frases, né? Mas aqui, então, para facilitar, eu trago essas frases, esses modelos que vocês podem utilizar, sim, muito facilmente. Mas é importante que vocês entendam aquilo que vocês estão falando, que vocês saibam o contexto em que você vai usar cada uma dessas estruturas, tá bom? Então, vamos lá. Start with a greeting. Greeting, como eu falei para vocês, né, gente, é um cumprimento, uma saudação. Então, begin with a polite greeting depending on the formality of the setting. For example, good morning, everyone, or hello, it's nice to meet you, tá? Então, você vai começar com uma saudação e com uma saudação polite. Gente, polite é polida, né? Educada no sentido de polidez, tá? E dependendo da formalidade, né? Do contexto, tá bom? Então, por exemplo, você pode falar good morning, everyone. Bom dia, todo mundo. Então, esse everyone significa todo mundo. E é quando você tem várias pessoas, um grupo, e você está generalizando. Então, é muito comum, tá? Ou hello, it's nice to meet you. Olá, é um prazer conhecer você ou vocês, tá? Então, essa frase também vocês podem usar no singular ou no plural, porque o you, ele pode significar você ou vocês, tá bom? Então, ela é bem útil por isso também, né? E você vai state your name clearly. Então, você vai falar o seu nome claramente. Então, I am... E aí você fala o seu full name in a formal context. Também aquela coisa, né? Geralmente, no contexto de negócios, a gente fala nome e sobrenome, mas vai depender. Se for uma empresa mais informal, pode ser só o nome. Então, por exemplo, I am Alemark ou I am Ale, né? No caso, meu nome é Alessandra, mas todo mundo me conhece como Ale, então eu uso Alemark mesmo, tá? Mas vocês podem falar o nome de vocês, né? I am Alessandra ou I am Alemark, tá bom? E aí, vamos lá. Depois, você vai mention your role or title. Então, você vai falar qual que é a sua função. Role significa papel, no sentido de função, tá? Ou o título do seu emprego, né? Então, vamos lá. I'm the... Aí você fala a posição, né? Your position at and your company. E a empresa que você trabalha, por exemplo. Então, por exemplo, como o Kevin falou, né? I am the marketing manager at ABC Corp. I am the marketing manager at ABC Corp, tá? Então, aqui marketing or marketing, você pode pronunciar das duas maneiras. Marketing mais British English, marketing mais American English. Mas as duas formas são bem tranquilas, tá? No Business English meio que tanto faz. A tendência é ser um pouco mais americano, mas quanto mais clear, quanto mais claro for, melhor, tá? Aí, highlight your experience or background, if relevant. Então, você vai highlight. Highlight é destacar, tá, gente? Então, você vai destacar a sua experiência e o seu background. Background é da onde você vem, né? Tipo, as suas experiências pregressas, o que você já fez, aquilo que é realmente relevante, né? Se for o caso, tá? Então, por exemplo, I've been working in industry or field, né? Aí você fala a indústria ou o campo, a área que você trabalha for... E aí, number of years, né? Por quantos anos, se for o caso, specializing in. Então, especializado em, e aí você fala a specific area, né? A área específica, tá? Por exemplo, I've been in the tech industry for 8 years, focusing on product development and innovation, tá? Então, I've been in the tech industry for 8 years. Eu tenho trabalhado, né? Ou eu estou na indústria de tecnologia, tech, por 8 anos, com focusing on desenvolvimento de produto, product development, né? Então, o qualificador sempre vem antes em inglês, tá?
Então, o desenvolvimento do que? Do produto. Então, Product Development. Na nossa segunda aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, stay tuned, fica com a gente, aguarde. E inovação and innovation, ok? Tá? Então, também bem legal para você colocar um pouquinho, né, da sua experiência e ressaltar ali as suas habilidades, tá? E aí, você pode connect to the current context. Então, você pode conectar com o contexto ali do que está acontecendo, por que você está ali se apresentando, por que você está naquela reunião, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, por exemplo, explain your purpose for being there or your connection to the meeting or event. Meeting or meeting também, tá? Meeting British, meeting American, ok? Então, explicar a razão, purpose, a razão de estar ali, né? De estar lá naquele lugar e a sua conexão com a reunião ou o evento. Então, vamos lá, ó. I'm here today to discuss how we can collaborate on our upcoming project. Então, I'm here today, eu estou aqui hoje, to discuss, para discutir no sentido de conversar, tá, gente? Discuss, em inglês, geralmente tem um sentido mais positivo de trocar uma ideia, de conversar, tá bom? Como, né, how we can collaborate, como nós podemos colaborar on our upcoming project, no nosso projeto que está vindo, que está começando. Upcoming é vindouro, né? Aquele que tá vindo, que vai acontecer, que está começando. E você vai end with a positive note. Então, você vai terminar com uma nota, uma coisa positiva, né? Com uma citação ali positiva. Então, vamos lá. I'm looking forward to working with all of you. Então, I'm looking forward, gente, I'm looking forward to, é uma expressão muito usada no Business English, principalmente em e-mails e tal, tá? Que significa eu estou ansioso no sentido positivo, de não vejo a hora. Eu gosto de pensar essa expressão I'm looking forward como não vejo a hora, tá? Então, não vejo a hora de trabalhar com todos vocês, né? Então, I'm looking forward to working with all of you. Não vejo a hora de trabalhar com todos vocês. Só que não vejo a hora em português, ele é informal. Em inglês, I'm looking forward to é formal sim, tá? E é muito bom usar no business context, tá? Então, vocês já podem começar a usar I'm looking forward to ali no e-mail, numa mensagenzinha, numa reunião, num projeto, né? Vai terminar um projeto, uma reunião, você pode falar, I'm looking forward to working with all of you, né? Não vejo a hora, né? Estou ansioso para trabalhar com vocês, tá bom? E it's great to be here and I am excited about the opportunities ahead. Tá? Excited or excited também, tá bom? Aquela coisinha lá do inglês americano, inglês britânico. Então, it's great to be here. É ótimo estar aqui. E eu estou ansioso, né? No sentido também positivo. Eu estou animado pela oportunidade à frente, né? Então, eu estou animado com a oportunidade, né? Que a gente tem pela frente, tá? Então, a ideia seria essa. Tá? Então, só lembrando que não dá para traduzir ao pé da letra, tá? Traduzir é diferente de entender. Então, assim, para você traduzir, você precisa arrumar a palavra mais adequada em português. E no entendimento, gente, você não precisa ficar procurando a palavra tão certa. Você entendeu ali que tá falando das oportunidades que estão surgindo, tá ótimo. Não precisa falar, mas em português a gente usaria qual palavra? Não importa, tá? E com o tempo vocês vão ver isso. E com o Business English vocês vão ver que é muito mais dinâmico, tá? Então, se vocês ficarem traduzindo, vocês vão ficar loucos, tá? Mas não tem problema, para quem tá começando, a gente começa traduzindo sim, e aos poucos a gente já vai entendendo melhor a língua e a gente se liberta da prisão da tradução, tá bom? Então, vamos lá, um example of self-introduction, então aqui vai ser um exemplo, né, da autointrodução minha, e aí vocês podem substituir, tá bom, com os elementos sobre vocês,
tá bom? Então vamos lá, ó. Good morning, everyone. I'm Ale Mack and I'm an English teacher and language specialist at Of Course School. I've been working with languages and cultural training for over 20 years with a focus on helping professionals to unlock their English and speak with self-confidence and fluence. Today, I'm here to guide you through the secrets of speaking business English fast and with confidence, tá? Então, aqui, gente, vocês viram que eu coloquei I am, Ale Mack, e depois I'm. A questão da contração, vocês podem usar a forma contraída ou não, tá bom? Geralmente a gente usa a forma contraída por ser mais rápida, mas no começo eu sempre aconselho vocês a escolherem a forma que é mais simples, mais fácil de vocês falarem, porque aí vocês vão ter mais autoconfiança, porque se você... Aí você treina e vai melhorando, tá? A questão também, fala devagar, não precisa falar rápido, precisa falar claro. Então, às vezes, você quer falar muito rápido, você embola, você come as palavras, não pronuncia direito. A velocidade da fala, ela vai vir com o tempo naturalmente. É mais importante você falar devagar e falar claramente do que você falar alto e não ser entendido, tá bom? Então, vamos lá. Good morning, everyone. Bom dia a todo mundo, né? Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. I'm Ale Mack, eu sou Ale Mack e eu sou uma professora de inglês e especialista em línguas na Of Course School. Eu tenho trabalhado com línguas e treinamento cultural por mais de 20 anos, com foco em ajudar profissionais a destravar o seu inglês e falar com autoconfiança e fluência. E hoje eu estou aqui para guiar vocês pelos segredos de falar o business English, né? O inglês corporativo, rápido e com confiança, ok? Então, como eu já trouxe para vocês, né? Essas introduções, os meus golden tips. Gente, keep it simple. Gente, eu tenho alunos que estão começando e a gente começa, a gente quer falar, a gente quer se expressar e começam, só que não sabem falar ainda. Estão no iniciante, estão começando a aprender a formular frases, começando a aprender vocabulário. E aí eles querem falar frases muito complexas em inglês, gente. Mas aí você trava, você não consegue ainda, porque você ainda não tem todos esses elementos para formular essas frases. Então, no começo, começa com frases simples. Começa aos poucos e vai, gente, adaptando o seu discurso de acordo com o desenvolvimento do seu inglês. Então, não tenta dar um passo maior que a perna ou atropelar as coisas, porque isso vai te travar, sim. Isso vai roubar a sua autoconfiança, tá bom? E vai te atrasar. Então, keep it simple, mais é menos. Se você ainda tá começando, vai fazendo frases menores, frases curtas, mas vai fazendo e vai falando. E a partir daí você vai aprendendo novos elementos, novas palavras, isso vai sendo incorporado. E você vai melhorando e você vai sendo capaz de falar cada vez mais e melhor, tá bom? Use words you know how to pronounce. Então, gente, quando você for fazer um discurso, você for falar com alguém, você tenta usar as palavras que você já sabe como pronunciar. Treina bastante as palavras novas que vocês têm dificuldade de pronunciar. Então, tem uma palavra, por exemplo, que muitas pessoas têm dificuldade, que é a palavra vegetable. Vegetable, que é vegetais, legumes, vegetable. Muita gente tem dificuldade. E aí as pessoas tendem a fugir dessa palavra, né? Quando elas vão falar. Só que o que é o problema? Se você foge, aí pode aparecer num contexto que não tem. Então, treina na aula, treina em casa, para que quando você precise falar, você já sabe falar. Então, não fuja daquilo que você tem dificuldade. Mas, por um outro lado, se você tá numa situação ali que você tem que falar com alguém e você tem insegurança, tenta buscar uma palavra que seja mais simples, né, de falar.
para que você possa se expressar. Ou então, por exemplo, você quer falar uma coisa, mas você fala, mas eu não sei falar isso em inglês. Tenta achar uma alternativa, tenta simplificar aquilo que você está querendo falar para que você possa comunicar a sua ideia. E é aquilo que eu te falei, eu lembro que eu fazia muito isso, né? Quando eu comecei a falar, quando eu comecei lá a dar aula de português em inglês, e o meu inglês ainda era bem básico, eu lembro que eu pensava, como que eu vou falar isso em inglês? Eu não sei. Aí eu falava, como que eu posso falar isso com aquilo que eu sei? E aí eu fui ensinando o meu cérebro a pensar em inglês. E isso é um pulo do gato, né? Então, você começa a fazer isso, tenta simplificar aquilo que você vai falar no começo, para que você já comece a construir frases pequenas, mas que elas vão aumentando, tá? E eu garanto que com o tempo, muito mais rápido do que você imagina, se você principalmente não colocar pressão e muito desespero, você vai evoluir, tá? E practice out loud. Practice out loud é imprescindível, gente. Fala alto, fala sozinho. Toda palavra, eu vou entrar mais nisso, né? Na nossa terceira aula que a gente vai falar sobre o speaking, mas falar alto é importantíssimo, tá? Então, tudo que vocês aprenderam nessa aula, depois vocês voltam, vocês repetem em voz alta, porque isso é muito importante, porque além de tudo, tem a questão muscular e física de se falar uma língua, né? Então, a gente usa tudo isso e a gente tem que treinar para que a sua pronúncia melhore, para você consiga falar cada vez mais, ok? Então, pensando nisso, eu fiz um homework, a sua lição, né? Você vai criar uma self-introduction, você vai criar uma auto-introdução, uma introdução sobre você, uma apresentação, né? Na verdade, em português, introduction é apresentação. Uma apresentação seguindo essas dicas que eu dei aqui para você. E aí você vai seguir o seu grau, né, de conhecimento. E você vai gravar, gente, essas dicas. Você vai gravar esse vídeo, tá? E você vai postar nos seus stories no Instagram. E aí você vai marcar a Of Course School, @ofcourseschool, tá bom? Então você vai fazer essa sua autointrodução em inglês, vai postar e vai marcar a gente lá. E aí eu vou dar um feedback exclusivo para vocês, personalizado, tá? Eu vou assistir a sua apresentação e eu vou te dar sugestões, ou se tiver alguma coisa a melhorar, eu também vou te dar esse feedback, então é muito legal. Mas lembrando, gente, que é só até o nosso terceiro dia, é só até quinta-feira. Quem postar depois não vai receber o feedback exclusivo, tá bom? E se você sentir muita vergonha, falar, não, mas eu tenho muita vergonha, eu não consigo, eu vou abrir uma exceção para vocês mandarem pra gente a sua self-introduction inbox e eu vou dar o meu feedback para vocês, tá bom? Mas o ideal é que vocês coloquem sim no stories, que vocês dê o @ofcourseschool. Compartilha também o curso, gente, para quem ainda não se inscreveu. Se você conhece alguém que ainda não se inscreveu, se inscrevam, tá bom? E hoje, gente, vocês conheceram a jornada de aprender inglês do zero à fluência. Então, vocês viram os níveis que vocês precisam percorrer para que vocês cheguem à fluência. Vocês aprenderam a diferença entre o inglês tradicional e o Business English. E agora vocês já sabem se apresentar em inglês de uma forma bem simples e eficiente. Na nossa próxima aula, na quarta-feira, vocês vão aprender um pouco da estrutura básica do inglês, da diferença entre o português e o inglês. Vocês vão aprender a incluir o inglês na sua rotina corrida com algumas estratégias e conteúdos que vocês precisam saber para dominar o Business English, tá? E na nossa terceira aula, na quinta-feira, eu vou te ajudar a melhorar o seu speaking e a superar o medo de errar, a construir confiança para falar inglês e conquistar o emprego dos seus sonhos, a viagem, ok? E se você ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp, clica no link da descrição, entra lá,
para baixar o PDF da aula e lembra de postar você se apresentando em inglês e marcar a gente @ofcourseschool, tá bom? Para receber o meu feedback exclusivo, ok? Então, many thanks, muito obrigada, see you in our next class. Então, vejo vocês na nossa próxima aula na quarta-feira. Thank you, bye bye! Oi pessoal, meu nome é Mariana e eu sou aluna da Of Course School. Eu ingressei ao curso de inglês no ano passado, no qual eu já estava sentindo uma necessidade de retornar ao inglês e principalmente a prática de conversação para fins profissionais e de ingresso ao mercado de trabalho, que está cada vez mais seletivo e requer o uso do inglês como uma segunda língua. Então, eu estou completando 9 meses de ingresso ao curso e muito satisfeita com o meu resultado na parte de conversação, no qual era o objetivo pelo qual eu procurei a escola, e sinto que os professores e a metodologia da escola foram muito importantes para eu conseguir ter chegado no resultado que eu estava buscando. Bom, então como aluna, eu vou deixar a minha recomendação da Of Course School, porque eu tenho a certeza, eu fui um exemplo de que a escola é totalmente preparada em termos de profissionais, professores, em termos de metodologias adequadas para ajudar você a atingir o seu objetivo de estar buscando ou aprendendo um segundo idioma, seja inglês, seja espanhol, seja para fins profissionais ou para fins pessoais. A escola está altamente capacitada para auxiliar você a atingir os seus objetivos. O momento exato que me fez adquirir um dos cursos foi que esse ano de 2024 foi um ano que eu decidi na minha vida ter uma mudança. Eu já estudei inglês há muitos anos atrás, num curso no Rio de Janeiro, e decidi que eu ia dar uma virada, uma guinada na minha vida. Eu tava me sentindo um pouco estagnada na minha carreira profissional e minha vida pessoal também. Então, assim, foi algo que me motivou e muito, essa mudança na minha vida. Então, assim, eu tô super agradecida por essa oportunidade, né, de eu ter conhecido o curso e eu consegui. A turma também é uma turma muito legal, então acho que me motiva mais todas as quartas-feiras estar disponível para aula. Qual o conselho que eu daria para você, novo aluno do curso? É que se comprometa com o curso, com o aprendizado, faça os exercícios, pratique bastante. O curso é super importante, eu acho que é essencial para te dar um norte, para um caminho para você estudar, você focar, você tem que se dedicar ao máximo. Eu comecei o curso na Of Course e estou extremamente satisfeita com a evolução que tenho tido. Hoje eu já consigo entender o que as pessoas falam comigo, sem bloqueio, e também consigo me expressar. Nossas aulas são 100% em inglês e eu fico muito feliz de conseguir manter essa comunicação hoje em inglês. Recentemente tive uma realização pessoal que foi uma viagem que fiz, onde pude ver na prática essa minha evolução, pois consegui conversar com as pessoas em inglês, tanto elas me entendiam como eu também consegui entendê-las, e isso me deixou muito feliz. O conselho que eu dou para as pessoas que querem aprender um novo idioma é: não desista, assim como eu não desisti. Com foco, disciplina e também com o apoio da Of Course, nós conseguiremos atingir o nosso objetivo de falar um novo idioma. Hi, meu nome é Gislaine, eu sou aluna da professora Lê, faço inglês aproximadamente há 6 meses através da escola Of Course. Eu já tentei fazer inglês algumas vezes e infelizmente não foi possível e acabei adquirindo um trauma. Então, anteriormente, as aulas que eu tentei fazer nessa escola era presencialmente. Era um método muito engessado, robotizado e infelizmente não conseguia acompanhar a turma. Então eu conversei muito com a Lê antes de começar as aulas com ela e disse: olha, você vai ter que me ajudar a superar todos esses traumas, né, me ajudar a gostar do inglês. E fiz algumas aulas experimentais. De início gostei e estou adorando o método. Ela aplica métodos que você usa no nosso cotidiano e eu consegui assim superar tudo isso, ainda bem. Hoje eu já consigo me interessar pelas aulas, consigo já traduzir, tenho interesse em saber, enfim, de avançar. Então, se de repente você tem interesse em fazer inglês e acha que é besteira, né? Eu também tinha muito preconceito, achando que o critério idade, né, faz muita diferença, eu não vou acompanhar, enfim. Mas isso é uma besteira. Nós mesmos colocamos barreiras, né, para aprender, e eu só tenho a agradecer a Lê,
agradecer a paciência dela, enfim. Então eu vou conseguir, com certeza, falar fluentemente daqui a um tempo. Claro que está bastante recente, mas isso também depende do esforço também do aluno. Então eu gosto muito das aulas da Lê e acredito que se eu conseguir, você também consegue. Olá, eu me chamo Ana Roberta e vou estar contando um pouco da minha história com o inglês. Em 2009, os meus pais me colocaram em uma escola de inglês e por diversos fatores eu não consegui me adaptar. De 2009 para cá, por diversas vezes meus pais tentaram me colocar novamente. Eu não consigo, eu converso muito rápido, inglês não é para mim, inglês é uma aula muito difícil. E aí eu fiquei nessa resistência por muitos e muitos anos. Ano passado, em 2023, meu marido, me incentivando, me apoiando, falou assim, não, vamos voltar para o inglês, porque isso é muito bom, tanto para o lado pessoal, tanto para o lado profissional. E eu fiquei muito resistente. E aí começou a busca, a procura de uma escola de inglês. E foi aí, nessa procura, que meu marido achou a Off School. E ele me mandou o Instagram. De cara, foi amor à primeira vista. Aí eu gostei muito. Nós fizemos a primeira aula, experimental, em 2023, em dezembro de 2023, com a Lê. E aí, se já foi amor à primeira vista pelo Instagram, ela me deixou super à vontade na aula. E quem não sabia nem falar My name is Ana, ela conseguiu me ajudar, me incentivando. Isso na primeira aula experimental. E aí, o que eu não sabia falar, ela ia lá, conversava comigo e pedia para mim repetir. E eu saí de lá muito satisfeita com a aula e falei com meu marido, não, pode nos inscrever porque eu quero entrar nessa escola. Eu te aconselho, vai para Off School, procure a Lê, que você vai ver como que sua vida vai mudar. E inclusive, depois que eu entrei agora em janeiro de 2024, tem apenas 5 meses que eu estou fazendo o curso e eu já consegui fazer uma entrevista de emprego em inglês. Quem diria que a Ana Roberta de 2009, que ficou com medo, que teve aquela frustração, já conseguiu fazer uma entrevista de inglês com apenas 5 meses de curso, mas não foi somente por mérito meu, foi mérito também da professora, que ensina com toda dedicação, amor e carinho. Então, o meu conselho que eu dou hoje, vem para Off School. Bye bye, guys! Hi guys, my name is Márcio Albuquerque. I started studying at Off Course School when I started working as a process engineer in a gold mine company, because English is essential for my area of expertise. I only had basic knowledge of English. My vocabulary was limited and I couldn't communicate, but all that has changed. Today, I can maintain solid communication in English. At my work, for example, I can create presentations and explain them. I can express my ideas and be understood. Of course, school not only provide me with my English language learning, but also help it with my professional development. Focus and persistence are essential to obtain fluency in English. With the teacher Alessandra and her team from Off Course School, it is possible to achieve this goal.